Olá, boa tarde. Eu sou Ciana Monteiro e estou aqui na 4ª jornada de Casas para o Ensino, um evento organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para apresentar um artigo cujos autores são os professores Sidoval Moraes Souza e Ciana Monteiro, ambos da UEPB. O nosso trabalho tem por título Celular e Erro em Sala de Aula, uma experiência com o ensino de álgebra linear na engenharia civil. E nós queremos começar falando sobre qual foi a motivação para a experiência que resultou nesse caso de ensino. O que fomentou a gente a utilizar o erro e o celular em sala de aula, nas aulas de álgebra linear. Nós temos um problema central, que é o alto índice de reprovação nessa disciplina. Muitos alunos desistem, não conseguem aprender, reprovam 1, 2, 3 vezes. Essa realidade não é não é algo específico da nossa experiência profissional. Os artigos, as pesquisas apontam que todos os cursos de exatas que possuem essa disciplina na base, eles passam por essa realidade. Os alunos desistem e reprovam muito. Então, nós como professores, pesquisadores da educação, nos perguntamos que estratégias poderiam ser utilizadas para suavizar, para trazer avanços, para trazer melhorias no ensino-aprendizagem de álgebra linear. Essa disciplina tão importante, presente em todos os cursos. Por que pensamos o erro? Por que pensamos no celular? Por que então utilizar o celular e o erro em sala de aula? Em 2014, a Unesco, ela lançou uma cartilha. E nessa cartilha ela traz diretrizes para os professores, tanto do ensino básico como do ensino superior. A Unesco ela nos convida a utilizar as tecnologias móveis em sala de aula e o celular é uma delas. Segundo a Unesco, atualmente há mais celulares no mundo do que pessoas e que os professores precisam atentar para isso e buscar alternativas de como utilizar esses aparelhos que já fazem parte do cotidiano dos estudantes, dos adultos, das crianças e também precisa estar em sala de aula. Ela nos convida a nos aventurarmos nessa nova experiência de utilizar as tecnologias móveis em sala de aula. Por que então utilizar o erro? Nas leituras que fizemos, a autora Helena Cury, em sua tese de doutorado, ela defende, ela prova, ela mostra, ela acredita que o erro deve fazer parte do processo ensino-aprendizagem. E ela convida autores a pesquisar estratégias de como isso deve ser feito. Segundo a Helena Cury, o erro é ponto de partida e não de chegada. A teoria que fundamenta a nossa experiência é o enfoque CTS. O enfoque CTS ele traz iluminação tanto para questões do uso da tecnologia, como para questões educacionais, construção da ciência, processos de inovação. Então, tanto o erro como o celular em sala de aula estão vinculados, podem ser iluminados pela teoria do enfoque CTS, que é a que a gente traz como principal fundamentação teórica do nosso trabalho, da nossa experiência. Qual, então, o grande objetivo da nossa experiência? O que queríamos descobrir? O nosso interesse maior era saber se o uso do celular e do erro em sala de aula poderiam trazer contribuições positivas ou não para o processo de ensino-aprendizagem da álgebra linear no curso de engenharia civil. Esse era o grande objetivo da nossa experiência, era investigar isso aí. Qual foi a metodologia utilizada para essa experiência? Foi o seguinte, nós realizamos essa experiência em 3 aulas com duração de 90 minutos ao todo. O assunto ministrado foi subespaços vetoriais, combinação linear e vetores L e LD. A experiência ela foi realizada em 2 turmas de álgebra linear, da turma da tarde e da turma da noite. Nós aplicamos a técnica da substituição, da reconstrução, dos conhecimentos prévios, da contextualização e da análise do erro. Tudo isso com auxílio do celular. Os materiais utilizados foram o quadro, o celular e a aplicação de questionário. Após isso, nós utilizamos o celular, permitimos o uso, para procurarmos aplicações do que foi estudado na engenharia civil. Nós fomos contextualizar o conteúdo. Por fim,
Nós passamos uma questão, eles responderam e corrigimos os erros. A partir dos erros cometidos, um aluno corrigiu o erro do outro, o próprio aluno corrigiu o seu erro, certo? Foi em busca de onde estava errado e foi fazer do jeito certo. Isso gerou um momento de discussão e de interação com toda a turma. Os materiais utilizados foram o quadro, celular e o questionário. Aconteceu esse momento de interação. A princípio, nós anunciamos que estávamos fazendo um momento de avaliação diferenciado, onde iria ser utilizado o celular para pesquisa, certo? Então, pedimos que eles anotassem todos os conhecimentos prévios, fizemos algumas perguntas, aplicamos os questionários, certo? Então, eles anotaram tudo que eles conseguiam lembrar sobre os conteúdos. Depois, eu fiz uma pergunta pedindo as definições de subespaço, de combinação linear de vetores L e LD. Os alunos responderam e nós aplicamos a técnica da substituição. Eles poderiam pesquisar, só que teriam que dizer com as suas palavras, não o conceito formal, a linguagem formal utilizada nos livros da matemática. Eles utilizavam a técnica da substituição. Através do celular, eles procuravam sinônimos e tentavam reconstruir esse conceito. Após esse momento, juntos, eu e a turma, fizemos a reconstrução do conceito. Com as próprias palavras deles, que eles utilizaram, a gente saiu meio que juntando as respostas de cada um e construindo esse conceito juntos. Após isso, usamos o celular para... Após a finalização da experiência, nós ficamos curiosos para saber os resultados. Qual a opinião dos alunos sobre a inovação, sobre a trazida do celular e do erro para o momento de sala de aula e de avaliação? E os resultados foram os seguintes. Sobre a técnica da substituição, tanto a turma da tarde como a turma da noite falaram que a técnica ajuda consideravelmente, ajuda a fixar, ajuda a entender com as próprias palavras, a relembrar, enfim. As duas turmas responderam nesse sentido, que é uma técnica que ajuda 100% dos alunos. Sobre o tratamento com os conhecimentos prévios trazidos para o momento da avaliação. As turmas falaram que a técnica contribui para a aquisição do conhecimento, ajuda a fixar, é um momento de discussão em grupo. A outra turma falou que ajuda de maneira significativa, foge do tradicional, certo? Em relação à aplicação do que foi estudado utilizando o celular. Falaram que foi um momento bom, que foi produtivo, que foi interessante. A turma da noite falou que foi um momento sem pressão psicológica, que proporcionou interação coletiva. Em relação às respostas deles sobre a reconstrução dos conceitos. Após a técnica da substituição, a gente reconstruiu os conceitos. As respostas foram que trouxe mais significância e êxito na aprendizagem, trouxe contribuições positivas, proporcionou dinamismo. A turma da noite respondeu que sentiram mais facilidade de aprender, que fixa melhor, que trouxe dinamismo, que promoveu a iniciativa do aluno. Sobre o tipo de avaliação aplicada, essa forma diferente de avaliar, que foi que os alunos disseram, que se aprende procurando soluções dos erros, que procurar os erros é uma forma de aprender, que analisar os erros melhora o aprendizado, pois permite trabalhar esses erros. Perceber que errou faz permitir não acontecer mais. Analisar os erros faz repensar, refletir sobre o erro, não apenas decorar o assunto. E descarta a decoreba. Essa pergunta aqui ela é bem específica, sobre o que eles acharam sobre utilizar o erro para aprender. A turma da tarde respondeu que foi uma avaliação benéfica para todos. Foi um ótimo tipo de avaliação. Foi a primeira vez que experimentou esse tipo de avaliação. Foi uma avaliação bem didática, foi uma avaliação interessante. Que só a prova tradicional não mede conhecimento. A turma da noite respondeu que proporciona desenvoltura no aluno, que o método ajuda a compreender, que o tipo de avaliação proporcionou um momento de interação, que foi uma nova forma de aprender utilizando o erro, que foi uma avaliação sem pressão psicológica.
Sobre utilizar o celular em sala de aula, foi a última pergunta. Essa é bem polêmica. O uso do celular foi essencial como fonte de pesquisa, turma da tarde. A outra parte respondeu que ajuda a buscar aplicações de coisas novas sobre conteúdos. A turma da noite disse que o celular pode ser usado como estratégia didática excelente. Contribui para entender que os cálculos têm aplicação. Ainda na turma da noite aqui temos duas respostas inusitadas. Um aluno disse que não contribuiu para nada o celular, pois já havia entendido tudo nas aulas. E o outro disse que não usou o aparelho porque já tinha tudo copiado no caderno que ele precisava. Então, foram esses os resultados. E, a partir deles, o que nós pensamos? A partir deles, nós pensamos que o celular, que é a experiência, nos abre portas, nos abre caminhos para pensar. Que é uma experiência motivadora para que outras experiências e outras pesquisas aconteçam. A experiência, ela vem comprovar o que a proposta do Enfoque CTS, ela traz, que é a proposta da inovação, que estamos numa sociedade de transição, que as metodologias ativas, elas precisam ser mais exploradas, que o aluno precisa passar a ser o centro e não o espectador. O Enfoque CTS, ele traz inovação, ele propõe a inovação, e a nossa experiência trouxe essa inovação e ela foi bem-vinda, ela foi bem aceita. Então, o nosso desejo é que outras experiências como essa aconteçam e outras pesquisas mais aprofundadas possam acontecer, nos mostrando caminhos didáticos, metodológicos, que a gente possa inovar e trabalhar e buscar soluções e avanços para essas questões educacionais que tanto nos preocupam. A nossa literatura, a nossa referência, o nosso referencial bibliográfico é todo baseado no Enfoque CTS. Temos aqui uma lista que estará presente lá no artigo que será enviado para a revista. Muito obrigada e um abraço a todos.